como você tem tomado as suas decisões? O que tem influenciado? Como você decide coisas só por vista, só pelo que está vendo, só pelo que está sentindo, ou embasado em outras coisas? Queria falar sobre isso com você. Eu sou o pastor Walter de Oliveira. Você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clica aí no inscrever-se, está aí embaixo, não é? É só clicar, não paga nada, não é? E também curta, deixa o seu joinha aí, curta, isso é importante para a gente, sabe? E também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá. Eu quero, só para trazer clareza aqui, ler um texto de quando Abraão e o seu sobrinho Ló, eles estão com um problemão. Qual problemão é esse? Eles cresceram, enriqueceram muito, os rebanhos estão grandes e já não dá para conviver juntos, eles têm que tomar uma decisão, um vai para um lado, outro vai para o outro, não é? E Abraão, muito seguro de si, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, que Deus estaria com ele, ele chega para o seu sobrinho e fala assim: ei, a terra está aí, pode escolher aí. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se vai para a frente, eu vou para trás. Né? Escolhe o que é que você quer fazer aí. É o que ele está falando. Olha aqui, está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 9 e 10, diz assim: não está toda a terra diante de ti? Abraão está falando para Ló. Pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolher, eu irei para a esquerda. E levantou Ló, olha agora só, Ló está escolhendo, está fazendo a decisão, uma decisão tremenda na sua vida, para onde eu vou com os meus rebanhos. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, era coisa linda, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Todos nós sabemos o final da história. O que acabou, Ló acabou sem nada, a esposa se tornou uma estátua de sal, perdeu todos os seus bens, foi tudo queimado, Sodoma e Gomorra foram queimados, né? E ele perde tudo. Olha só, uma decisão errada pode mudar a sua vida. E como Ló tomou essa decisão? Simplesmente por vista. Quando o seu tio disse: escolhe aí, para onde você quer ir? Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Por que Abraão estava tão tranquilo? Porque Abraão estava seguro de uma coisa: a promessa de Deus está sobre a minha vida, não importa para onde eu for, a bênção de Deus me seguirá. Essa era a convicção de Abraão. Para onde eu for, a bênção vai comigo. Já Ló olhou e disse: ei, isso aqui é mais convidativo. Olha, as campinas lindas, verdejantes. Opa, aqui que eu vou me dar bem. Muitas vezes você é atraído por falsas luzes, falsas promessas. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. Pastor, você vai dizer assim: pastor, mas como eu vou saber? Eu tenho que ver, eu tenho que olhar. Eu vou te dar um dado aqui. Você já percebeu como nós somos limitados em tempo e espaço? Você já percebeu isso? Tempo. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Nem sei se vou estar vivo daqui 5 minutos. Então, eu tenho muito pouco controle em questão de tempo. Eu não sei o que está depois dessa parede, a 2 metros, eu não sei o que está acontecendo ali. Olha só, eu não sei o que está acontecendo a 2 metros de mim.
né? Porque está atrás dessa parede. Eu sou tão limitado em espaço e tempo. Se a gente é tão limitado em espaço e tempo, como eu posso tomar decisões tão importantes, né, para 5, para 10, para 20 anos, para o resto da minha vida? Né? Coisas que eu não tenho controle, que eu não sei. Eu deveria fazer isso buscando a ajuda de quem sabe. De quem sabe não só o que está acontecendo a 2 metros, mas a 2 quilômetros, a 200, a 1.000 quilômetros, não importa, que sabe tudo o que está acontecendo, de alguém que não somente sabe o que vai acontecer daqui 5 ou 10 minutos, mas o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 20 anos. Se eu não tenho controle sobre isso, então eu tenho que buscar a ajuda de quem tem. Quem tem esse controle? Só Deus. Só Deus. Ele tem o controle de todas estas coisas. Eu costumo dizer, quando você está numa encruzilhada e não sabe para onde ir, não vá para lugar nenhum. Fique lá, até ter certeza, convicção de para onde exatamente você deve ir. Porque, às vezes, eu vou dizer uma coisa, todo tempo na nossa vida, nós estamos tomando decisões. Agora eu estou tomando uma decisão. Qual decisão? Se continuo falando ou paro. Estou tomando a decisão. Todo tempo você está tomando decisão se quer continuar me ouvindo ou não. Todo tempo. Tem algumas decisões que nós tomamos que não influenciam em nada a nossa vida, nada. Não muda nada. Mas tem decisões que mudam completamente. Por exemplo, você está numa estrada, você tem uma bifurcação, ou vai para a direita ou vai para a esquerda, você não sabe, e agora o que eu faço? Tal. Se você tomar a decisão errada, o retorno pode ser muito longe, muito longe. Às vezes é 20 quilômetros para você ter um retorno. É 20 para ir, mas 20 para voltar. Você perdeu 40 quilômetros. Você está entendendo? E eu estou falando de coisas ainda mais importantes, decisões que vão mudar a nossa história, a história da minha família, vão mudar as condições econômicas. Então, como eu posso tomar uma decisão se eu não tenho subsídios? Busque direção de Deus. Lembra? E Deus não se furta a responder. Lembra quando Gideão, naquela dúvida, ele não sabe se vai, se não vai, ele pega o novelo de lã e põe lá e fala assim, olha, Deus, me responda. Se quando amanhecer, ele põe a noite lá, ele fala assim, se quando amanhecer, em volta tudo tiver seco e o novelo tiver molhado, eu vou entender que o Senhor está falando comigo. E Deus foi lá e só o novelo estava molhado. No outro dia ele falou assim, eu posso fazer mais uma, porque eu ainda fiquei na dúvida. Agora, se só o novelo ficar seco e toda a volta ficar molhado, eu vou saber que o senhor está falando comigo. Olha só, ele não tem subsídios para decidir, eu não sei se é para fazer, se não é para fazer, e ele vai perguntar para Deus e Deus responde. Quantas vezes nós buscamos uma direção de Deus, não é? E Deus fala, nem sempre a gente obedece. Essa que é a verdade. Ah, mas eu busquei. Tá, mas você obedeceu? Quando ele deu a resposta, você obedeceu? Esse é o problema. Às vezes ele até deu a resposta, mas você nem obedeceu. Então, eu digo, Ló, ele toma uma decisão só por vista. Ele olhou e viu aquilo era verdejante, bonito, lindo, tal. Ele nem parou para pensar, será que amanhã vai continuar assim? Será que o povo que mora nessa região é um povo confiável? Não, ele olhou, viu e tomou a decisão. Quantas vezes nós fazemos isso, só olhamos, né, e inadvertidamente tomamos a decisão e achamos que não dá em nada, vamos lá, damos com os burros na água. Ei, para de fazer isso. Talvez você já tenha errado demais, já tenha tomado muitas decisões erradas. E hoje eu queria te desafiar a começar a entregar a sua vida, suas decisões. Deus, eu não sei o que fazer. Me dá orientação. Me dirige. Deus, isso pode mudar a história da minha vida, a história da vida da minha família.
a minha história econômica. Entrega para o Senhor. Pede direção, pede sinais. Ele vai te dar. E eu volto a repetir, quando você está na encruzilhada e não sabe onde ir, não vá para lugar nenhum. Fica lá. Eu tenho uma máxima comigo. Eu não tomo decisões debaixo de pressão. Ah, mas eu tenho que tomar porque alguém está falando, precisa fazer. Não! Não precisa. Você não tem uma convicção, não faça nada. Fique ali até você ter uma convicção, uma certeza de Deus. E aí, quando você tem paz no seu coração, e Deus te deu uma direção, tome a decisão correta. Eu quero te ajudar hoje, orando por você, clamando a Deus por direcionamento, para que a glória de Deus se manifeste tremenda, poderosamente na sua vida. Amém? Pai, eu abençoo esse homem, essa mulher, esse jovem, que está aí, Senhor, ouvindo, talvez indeciso, o que fazer, para onde ir, como ir, com quem ir. Às vezes, Senhor, tem decisões que a gente tem que tomar que nos atribulam de tantas maneiras, Senhor, e de maneira tão forte. E às vezes ficamos tensos, estressados, deprimidos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero ministrar paz, paz neste coração agora. Eu quero ministrar alegria. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu ministro a sua paz e a sua alegria. Que ele, Senhor, descanse no Senhor, sabendo que o Senhor dará a direção, e a direção que o Senhor der será a melhor que ele vai tomar. Não deixe o inimigo confundi-lo. Não deixe o inimigo confundi-lo, em nome de Jesus, que ele não seja levado só por vista, mas que ele tenha um direcionamento do Senhor, do que e como fazer. Eu o abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, querido? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se ainda não curtiu, deixe aí o seu like. Amém? E a gente se vê nas nossas próximas postagens. Que Deus te abençoe tremenda e poderosamente.